Preste atenção. O Pai, o Criador de todas as coisas, ele é um espírito. E ele sempre usou vasos de barro, corpo humano, que ele próprio criou, conhecido como profetas, como vasos de honra e assim por diante, para trazer os seus recados sobre a terra desde a criação, desde o início da sua criação. E hoje ele quer que eu compartilhe uma mensagem com você, porque as almas dele entenderão a sua palavra. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, o alimento é para a alma e somente para as almas sobre a terra. E o que o Pai quer que nós entendamos, que você entenda, tá? Pelo Espírito dele. É preciso entender que em tudo o Yeshua, que é o nome do Messias, o próprio Yeshua, tem limites. Embora muitas pessoas agem como se a paciência do próprio Yeshua, do Messias, não tivesse limites. A Escritura mostra que haverá limites e haverá um ponto final na longanimidade do próprio Yeshua, do próprio Criador. Haverá uma longanimidade. Agora, o próprio Yeshua colocou um ponto final nos dias de nos dias de Noé. Ele colocou um ponto final nos dias de Noé. Isso está claro. E muitas almas entendem sobre isso. Já viram que ele colocou e tem provas. Ou seja, lá nos dias de Noé, que muitos conhecem como Noé, ele colocou um ponto final. E em Bereshit, em Gênesis, se você quiser dar uma olhada no capítulo 7, versículo 16, ele fechou a porta. Ali, os que entraram de macho e fêmea, de toda a carne, como o próprio Criador lhe tinha ordenado, e o próprio Yeshua fechou a porta por dentro. Somente 8 vidas puderam entrar. Então, a longanimidade dele também teve um limite ali. E o que ele quer que você entenda? Na vida de cada pessoa, a morte marca o fim da oportunidade de se arrepender-se e receber o benefício da misericórdia do próprio Yeshua. A morte marca o fim. Encerra a sua oportunidade que você tinha até ali de arrepender-se e receber o benefício da misericórdia do próprio Yeshua. A pessoa que morre despreparada, para você entender, não terá outra chance. Embora muitos ficam ensinando que haverá oportunidades depois, isso é mentira. Não terá outra chance. Eu vou ler para você. Em Lucas, capítulo 12, versículo 20, tem uma mensagem. Mas o Criador lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para que será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com o próprio Criador. Só pensa a juntar tesouro na terra, bens materiais, achando que ele vai morar aqui eternamente. Mas é pobre perante o seu Criador, não é rico para com ele, no reino dos céus, no reino do Espírito. Tá? E no próprio livro de Lucas, capítulo 16, versículo 24, tem outra mensagem que ele fala: e clamando disse pai Avraham. Na escritura está Abraão, mas o nome dele é Avraham. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ali, o rico, que só juntou riqueza em benefício próprio dele, não para com o Criador, depois de ter partido dessa vida, estava no lugar de sofrimento, como está escrito ali. E prosseguindo, Hebreus 9, 27, se você for lá em Hebreus, eu estou lendo, eu podia só citar o capítulo e versículo para você lá, mas estou compartilhando para facilitar para você. Lá em Hebreus 9, 27 também está escrito: e como aos homens, quando fala homens, é macho e fêmea, tá? Homem e mulher, está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, só para a gente entender a mensagem, que o Pai quer alertar as almas sobre a terra, e ele vem alertando, ele vem tendo misericórdia. Hebreus 9, 27 nos assegura que o julgamento vem depois da morte. Seremos julgados pelas coisas feitas no nosso único corpo, aonde nós habitamos, onde a alma habita, esse corpo nosso, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer
ante o tribunal, perante o tribunal do próprio Yeshua. As Bíblias estão alteradas com outros nomes pagãos e falsos, mas ali a verdade é porque todos devemos comparecer perante o tribunal do próprio Yeshua, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então está escrito, e muitas almas estão tratando isso como se fosse uma coisa simples. Para esclarecer mais, doutrinas de purgatório e reencarnação, como nós vemos diariamente pregados sobre a terra, e pessoas do lado em velórios dizendo promessas e palavras que na maioria são todas falsas, doutrinas de purgatório e reencarnação que oferecem uma outra oportunidade para se arrepender ou se aperfeiçoar após a morte, são doutrinas demoníacas, falsas, que contradizem as Escrituras. Sabia disso? Está escrito isso, são doutrinas de demônios que criaram para deixar ali naquele momento as almas sem se preocuparem com os que estão vivos, que ficaram ali para trás, a partir daquele momento sobre a terra. Então isso é perigoso, porque são doutrinas demoníacas, essas de doutrina de purgatório e reencarnação, falsas, que contradizem as Escrituras. Quando Yeshua executar todas as pessoas, quando tiver todo mundo executado, quando acontecer, todas as pessoas serão chamadas ao julgamento para receber ou a vida ou a morte eterna. Ou a vida ou a morte eterna. Eu estou até compartilhando, a mensagem para que você entenda. Yohanan, que muitos conhecem como João, capítulo 5, 28 e versículo 29, tem um registro. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, ressuscitarão as almas. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação, que é a morte eterna. Então muitas almas estão levando na brincadeira por causa das doutrinas falsas e demoníacas sobre a terra. Prosseguindo, o próprio Yeshua seria perfeitamente justo se ele castigasse o desobediente. O Messias seria até justo se ele castigasse o pecador na hora. Então, ele pecou, errou, ele punisse. Mas ele escolhe ser paciente. O Pai é paciente. A longanimidade do próprio Messias, do próprio Yeshua, é vista nos dias de Noa. A longanimidade foi vista nos dias de Noé, dando tempo para os homens se arrepender. Deram tempo, que está em 1 Kéfa, a mensagem, capítulo 3, versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, lá em 1 Pedro, que muitos conhecem como Pedro, Kéfa, quer dizer pedra, capítulo 3, versículo 20. Ali, a longanimidade do Messias, do próprio Yeshua, ali teve um limite. Chegou o dia, por isso que 1 Kéfa, capítulo 3, versículo 20, está escrito: os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade do próprio Criador, do próprio grande eu sou, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Quando fala se salvaram pela água, é pelo conhecimento. O Messias falou isso para a mulher: da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Conhecimento do reino dos céus e a decisão de cada um. Pelo conhecimento do reino do Espírito. Então a longanimidade tem limite. Para você ver também outra mensagem, na época de Neemias, o povo reconheceu que o próprio Yeshua tinha sido muito paciente com seus antepassados. Neemias 9, capítulo 9, 29 e 30, ele relata claramente, ele vem e fala claramente que eles pecaram, contra o próprio Criador, pelos quais o homem que cometiam erros, e ele ia executar sobre a terra, ele ia fazer algo sobre a terra. Ali eles endureceram o seu coração, o seu pensamento, a sua alma, e não quiseram ouvir a mensagem do Espírito. No versículo 30 de Neemias capítulo 9, ele também relata: porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos,
e testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Ou seja, ele usou os profetas, o espírito, para falar naquela geração lá, e o livro de Neemias está relatando sobre isso. Porém, eles não deram ouvidos, não quiseram ouvir. Porém, eles não deram ouvidos. Por isso, os entregaste nas mãos dos povos da terra, no sofrimento. Então, desde a época de Neemias, você vê que Neemias está relatando a misericórdia do próprio pai que ele teve ali de uma forma especial. E ele está deixando bem claro a mensagem para que você possa entender. Podemos ver esta mensagem, né, longanimidade em nossas vidas, nas nossas próprias vidas, né? A gente pode perceber isso nas nossas próprias vidas, né? Se o próprio Yeshua castigasse cada pessoa no momento do seu primeiro erro, por exemplo, da transgressão, etc., o que teria acontecido conosco? Eu não estaria vivo para escrever ou para falar essas palavras aqui, né? Está relatando para vocês, e vocês não estariam aqui para ouvi-la, para presenciar esse momento especial também. Porque se ele executasse na hora que pecarmos, cometemos erros. Então, portanto, sejamos, pois, fiéis ao próprio Yeshua, o Messias, sabendo que dele receberemos a justa recompensa dos nossos atos. Como protestou, né, o profeta Obadias, que o nome dele é Ovadiah, mas muitos conhecem como Obadias, em seus escritos, testemunhando e confirmando o que profetizou o profeta Naum. Ele deixou bem claro. A terra, o Espírito diz, passará por uma varredura. Grava isso. A terra está passando por uma varredura e milhares de almas estarão sem perceber do outro lado no tribunal. E num piscar de olhos, assim como você não lembra, o dia que você chegou na terra será a sua volta. Então, ouça bem o que o Espírito está dizendo. E se corrijam, se arrependam e buscam o conhecimento do reino em primeiro lugar. Porque a terra passará por uma varredura, e está passando por uma varredura, e milhares de almas estarão sem perceber do outro lado no tribunal, num piscar de olhos. Assim como você não lembra, o dia que você chegou à terra será a sua volta. Vigiem.